sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. Ok, título da lição, Jesus ministrava as necessidades das pessoas, verso. Ok, antes da gente discutir o verso e o título, vamos para o auxiliar da lição, ver o que a gente tinha para aprender essa semana e como esse aprendizado impactaria a nossa vida, modificando nossos sentimentos e nossas práticas. Então, primeiro aprendizado, qual é o conhecimento? O que a gente tinha para aprender durante essa semana? Conhecer as lições essenciais do ministério de Jesus que o ajudem a identificar e a tomar uma atitude diante das necessidades da comunidade. Portanto, continuamos no mesmo percurso dos últimos 4 sábados, com uma tentativa de descobrir na ação de Jesus, na forma como Jesus atuava, elementos que nos sirvam de balizamento, nos sirvam de indicação de como nós deveríamos agir hoje, enquanto igreja, enquanto comunidade cristã, para interferir na comunidade em que vivemos e, no caso específico do foco dessa semana, de que jeito essa interferência pode satisfazer ou ampliar a satisfação das necessidades daqueles que estão no nosso entorno. E aí tem um detalhe interessante nessa abordagem do conhecimento para essa semana, que é, de alguma forma, no ministério de Jesus tem alguma coisa essencial que nos faça perceber como que Jesus atuava com a necessidade das pessoas. E mais, ao descobrir isso, o resultado disso seria uma tomada de decisão de mudança de atitude, ou seja, de alguma forma o autor da lição está observando a gente, enquanto igreja, e percebendo que a gente não reproduz as mesmas atitudes, ou talvez não na mesma dimensão do que Cristo fazia nos seus dias. E aí ele volta à história de Jesus para tentar buscar qual é a essência do ministério de Cristo, para servir de exemplo para a essência do nosso ministério, da nossa atuação. Uma vez que a gente descubra isso, entenda isso e perceba que coisa é essa que está faltando, qual seria o sentimento resultante disso? Sentir a inspiração para seguir o exemplo de Jesus, de não apenas proclamar as boas novas, mas também demonstrar o toque pessoal ao ajudar a resolver os problemas das pessoas. Portanto, ele identifica na exposição do sentimento que deveria surgir na gente, quais são os pontos essenciais que estão em Cristo que de alguma forma ele não os vê, pelo menos não na mesma dimensão, em nós. Quais são esses pontos? Bom, primeiro, se a gente descobrir qual é esse ponto, ele diz, isso vai nos inspirar a seguir o exemplo. Bom, nos inspirar a seguir o exemplo em quê? Jesus era um pregador. O texto do verso que lemos lá no início diz que ele caminhava pelos povoados e cidades, pregando nas sinagogas e ensinando o povo. Portanto, essa era uma das atividades de Jesus. A pregação da palavra, o ensino da verdade está na ação do ministério de Jesus, está na estrutura do ministério de Jesus. Mas aí o que ele traz à tona? De que a inspiração do exemplo de Jesus deve ser mais do que proclamar boas novas. Tem algo a mais que está faltando. É colocar nessas boas novas um toque pessoal. E esse toque pessoal, ele caminha na direção de resolver o problema das pessoas. Portanto, é mais do que boas novas. É boas novas em ação. É boas novas numa dimensão de um toque pessoal que muda as pessoas e que resolve os problemas essenciais das pessoas. Qual seria a prática uma vez que esse sentimento, essa inspiração invada o nosso coração? Encontrar maneiras de ser uma bênção à comunidade e, com os dons espirituais concedidos por Deus, ministrar as necessidades das pessoas. Então, 2 coisinhas importantes aqui. Eu tenho que dar uns passos atrás, observar a comunidade e observar os talentos disponíveis na nossa comunidade, para depois voltar para dentro desta comunidade externa, com esses talentos identificados, apropriar-se dos dons que Deus concede, ou seja, o dom e o talento não são a mesma coisa,
O talento é o que eu sei fazer, o dom é o que Deus faz com isso. Então, quando eu retorno para dentro dessa comunidade externa, para atuar nela, eu retorno com os dons espirituais, mas para um foco. E aí vem o título da lição: ministrar às necessidades das pessoas. E aí vem uma coisa interessante no título. Como eu sempre gosto de olhar o que o autor pretendia com a lição e olhar o fluxo que ele adotou de pensamento na lição para atingir o objetivo dele, a primeira pergunta é: por que ele juntou esses 4 elementos no título? Jesus, o ministrar, a palavra necessidade e as pessoas. O que fez ele juntar esses 4 elementos nesse título? E por que ele escolheu esse verso e não outro, de tantos versos possíveis para esse mesmo tema? Olha o que diz o verso: Jesus percorria as cidades e povoados. Ao percorrer as cidades e povoados, ele entrava na sinagoga e ensinava, e pregava o evangelho do reino. Isso a gente viu há 4 lições atrás. Jesus se misturava com as pessoas e andava onde as pessoas estavam. Jesus caminhava e andava por onde as pessoas estavam. É quase aquela musiquinha antiga da estrutura circense: o artista vai aonde o povo está. O desenho desse verso é uma representação literal dessa estrutura poética. O Cristo vai aonde o povo está. E lá ele vai e ensina e prega, fala às pessoas. De alguma forma, quando Jesus começa a falar às pessoas, o que a gente percebe? A junção das 2 coisas que estão no extremo do título: Jesus e as pessoas, e Jesus ministrando a essas pessoas a palavra, o Evangelho eterno. Só que no meio do caminho do título, o autor foi lá e colocou uma crase e uma segunda palavra, e isso me chamou a atenção. Jesus não ministrava às pessoas. A crase aqui não está olhando as pessoas, a crase aqui está olhando as necessidades. Portanto, tem uma coisa nova aqui nesse título. Jesus ministrava não às pessoas, mas ministrava às necessidades delas. Ou seja, Jesus não falava e não fazia o que as pessoas queriam, não falava o que as pessoas queriam ouvir. Ele ministrava às necessidades das pessoas, mesmo que a necessidade da pessoa não fosse o que ela quisesse. Portanto, tem algo novo aparecendo aqui. E mais, Jesus andava junto com as pessoas de tal ordem, se envolvia com elas, que as pessoas já não tinham viés com Cristo. E elas eram capazes de apresentar suas necessidades reais e não as necessidades aparentes. Ou seja, as pessoas se mostravam para Jesus por inteiro, de forma que ele podia ministrar as necessidades das pessoas. Portanto, há algo no método de Cristo das 4 lições anteriores que resulta nisso. Ou seja, o fato de Jesus se misturar com as pessoas, o fato de as pessoas olharem nos olhos de Jesus e na fala de Jesus e perceberem que Jesus desejava o bem delas. Jesus não as olhava pelo pecado que continham, mas olhava pelo que elas poderiam se tornar pela convivência com Ele. O fato de elas testarem Jesus para ver se isso era verdade e percebiam compaixão nas ações de Jesus, levou as pessoas a exporem para Jesus suas reais necessidades. E então Jesus podia ministrar às necessidades das pessoas. Portanto, há algo a ser descoberto aqui. O que Jesus fez para que as pessoas perdessem esse elemento de distanciamento e não tivessem medo de chegar? Os exemplos da lição dessa semana são demonstrações de pessoas que Jesus as viu além do que os outros estavam vendo, e elas viram Jesus independente das pessoas que estavam em volta. São 2 tipos de exemplos que estão nas estruturas da lição dessa semana. Se você prestou atenção, ao olhar para os exemplos além da simples história, você vai perceber que os exemplos têm 2 tipos de pessoas ali. Tem um grupo de pessoas a quem Jesus chega e nem elas sabem exatamente o que estão precisando. E ele se aproxima delas para que a necessidade real apareça. E há um segundo grupo de pessoas que tem uma necessidade real, mas ninguém deixa chegar perto.
E a essas pessoas, Jesus também tem algo a ser ministrado para uma necessidade que essas pessoas não perceberam, mas elas tiveram a coragem de chegar perto. É legal observar isso. E a coisa mais interessante da lição é como que isso impactou os discípulos, a ponto de os discípulos passarem a ministrar às necessidades das pessoas, o que eles não faziam enquanto estavam com Jesus. A primeira vez que Jesus mandou os discípulos para uma missão, os discípulos voltaram contando alguns resultados da missão, mas voltaram com uma lista de coisas que eles não conseguiram fazer. E Jesus vira para eles e diz o quê? Simples, vocês não têm fé e não estão olhando para o problema certo. Se vocês tiverem fé, vão enxergar o problema certo, e se enxergarem o problema certo, vão resolver. Aliás, não só vão resolver, vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Portanto, tem algo diferente acontecendo com os discípulos a partir dessa essência da lição. Esse é o legado desta lição, em diferença àquelas que a gente já viu. Por que eu estou fazendo todo esse esforço de olhar para isso? Porque você corre o risco, como qualquer leitor vai correr, de em um determinado momento da lição na escola sabatina desse trimestre, achar que a lição está se repetindo. Toda vez que você tem essa sensação, meu conselho é volta ao índice, ao pai dos burros. Volta ao índice da lição. E tenta descobrir por que o autor pôs as coisas naquela sequência. Aí você vai descobrir o que está de diferente entre as lições. Como é que está a lição dessa semana? Olha o desenho dela. Então, Jesus ministrava as necessidades, as necessidades das pessoas. Olha o que acontece quando Jesus se envolve com as pessoas e chega perto delas, perto o suficiente para ser percebido como um entre elas ou um deles, no sentido da convivência, não no sentido da estrutura de pecado que as pessoas carregavam. A lição de domingo me propõe o quê? Ao chegar perto demais, você corre o risco de ser interrompido. Ao você se fazer próximo, você dá certas liberdades, e ao dar certas liberdades, você corre o risco de ser interrompido. Você está fazendo algo e você será interrompido. Isso acontece toda vez que você está tão próximo das pessoas que fornece certas liberdades. E com Jesus não foi diferente. Qual é a proposta do autor? Lembra? O título é Ministrar as Necessidades. Como é que eu ministro as necessidades? As necessidades precisam aparecer. Se eu estou fazendo as coisas do meu jeito e com a minha ordem e com o meu desenho, eu estou ministrando as minhas necessidades ou a minha percepção das necessidades dos outros. A pergunta é, essa percepção é verdadeira? Então Jesus chega perto das pessoas para permitir certas liberdades, para que a percepção se equalize com a verdade. Seja a percepção do Cristo pelas pessoas, seja a percepção das pessoas a respeito do Cristo. A gente não pode esquecer que Jesus era humano e que a razão pela qual Jesus percebia as pessoas era a influência do Espírito Santo mostrando o que estava acontecendo ali. Só que para o Espírito Santo mostrar o que estava acontecendo ali, tem uma parte que Cristo precisava fazer. E qual é a parte? Estar onde as pessoas estavam. A leitura das pessoas, o Espírito Santo ajudava Jesus a fazer. Até a leitura de para onde Jesus tinha que ir. Para que cidade eu vou hoje? Vai para aquela. Por quê? Vai para aquela. Aí ele chega na cidade, aparece a pessoa. Agora ele diz, é para isso que eu te mandei. Faz isso. Ou seja, Cristo vivia uma vida de dependência. Por isso o texto começa, ele percorria as cidades e os povoados. Ao percorrer as cidades e os povoados, ele está exposto a situações. Como é que a lição abre? Ele será interrompido. E era mesmo. Ele começava a falar e daqui a pouco o que começava a acontecer? E vai chegando gente, e vai chegando gente. E gente diferente. Chega gentinha, de 3, 4, 5, 7 anos, que não pede licença em nenhum lugar. Chega gente arrastada e trazida por outros, enfermos de toda ordem. Chega gente que foi só para bisbilhotar, fariseus, sacerdotes, saduceus, escribas. Chega gente
que veio pela popularidade, afinal de contas, disseram que o Cristo está ali, então vem gente de toda ordem. Percebem o que acontece? Jesus entrou, todo esse tipo de situação ocorre ao redor dele. O que são as interrupções? Uma de duas coisas: um monte de gente atrapalhando, ou uma baita oportunidade para ensinar algo, fazer algo, mudar algo, transformar alguém. Então a primeira proposta da lição é: se você se decidir misturar com as pessoas, saiba que você será interrompido daqui para o resto dos seus dias. A pergunta não é se você vai ser interrompido, é o que você faz com a interrupção. Como você a vê. Como você convive com ela. A interrupção pode ser uma tremenda oportunidade ou algo tremendamente inoportuno. E é interessante porque quando os fariseus interrompiam Jesus, aquilo era tremendamente inoportuno. Porque eles interrompiam ou com uma pegadinha, ou com uma maledicência, ou com uma acusação velada, ou às vezes com uma acusação exposta. O que Jesus fazia com aquela pegadinha, com aquela acusação? Jesus transformava aquilo em uma oportunidade de uma percepção. Para eles, em primeiro lugar, do que eles estavam fazendo. Mas para toda a multidão, para perceber que se eles olhassem para os fariseus como paradigmas, talvez apontassem para a direção errada. E aí ele se colocava como paradigma a ser seguido, refazendo o matiz ou a direção da verdade exposta. Por que essas oportunidades apareciam na vida de Jesus e como ele lidou com elas? Tem dois exemplos interessantes na lição, e esses dois exemplos mostram dois tipos de pessoas. Um sujeito da alta cúpula, chamado Jairo, e uma pessoa do baixo clero, chamada ninguém. São os dois exemplos da lição, os dois exemplos do desenho. O que aconteceu com o sujeito do alto clero? Qual era o problema dele? O que ele tinha? Qual era o problema que ele tinha? Vocês têm certeza que estudaram a lição? Ou eu estou na lição errada? Pode acontecer uma das duas coisas. Quando a gente lê todas, fica meio perdido às vezes. O que estava acontecendo com ele? Tinha um problema com a filha. Qual era o problema da filha? Estava doente quase à morte. É um baita problema. Baita problema a ponto de ele fazer o quê? Baixar a guarda de quem ele era e decidir procurar a única alternativa disponível. Portanto, é um baita problema. E um problema duplo. Um problema com a filha e um problema com ele mesmo. Porque todo mundo estava dizendo que aquele mestre não era, todo mundo da alta cúpula estava dizendo que aquele mestre não era verdadeiro, legítimo. E ele baixa a guarda e vai buscar exatamente esse chefe. O que acontece quando ele vai buscar o chefe? Vai buscar essa solução. Lembra da história? O que aconteceu? Ele chegou lá, e é interessante porque ele chega e todo mundo chancela. Esse tem que ajudar mesmo. Esse aí precisa ajudar mesmo, esse aí merece ajuda. Aliás, é até bom para a estrutura do ministério, vai fazer bem para a estrutura política, vai abrir portas em sinagogas, etc. Esse é bom de atender. Atende aí. O que Jesus faz? Com toda a pressa do mundo, a 10 por hora, ele vai na direção da casa da filha de Jairo. Parando e conversando com as pessoas, como sempre fazia. Como é que está Jairo a essa altura do campeonato? Se ele for assim, um sujeito levemente ansioso, só levemente, não precisa ser muito, como é que ele está? Esse é o desenho da história. E Jesus está lá enrolando. Tão enrolando que, no meio do caminho, o que acontece? Aparece a João ninguém, a Joana ninguém. Aparece por trás, vai lá e encosta na orla do vestido de Jesus, sorrateiramente, para ninguém ver. E ninguém pode ficar sabendo do problema que ela tem, e menos ainda ficar sabendo que com aquele problema encostou em Jesus. Afinal de contas, o mestre vai ficar imundo pelos próximos dias sem poder entrar no templo. Essa é a situação. O que acontece? Se você olha o texto de Lucas, o que Lucas diz? Logo foi curado. Imediatamente, não teve latência. Encostou, curou.
Só que encostou, apertou o ABS de Cristo, ele parou na multidão, e o que acontece? Vira para aquela multidão toda e diz: quem é que me tocou? E eu fico olhando para o rosto de Jairo. Reproduzindo a cena, a linguagem de hoje, o infeliz parou para perguntar numa multidão de gente que se espreme quem tocou ele, sabendo que a minha filha está morrendo lá e eu preciso... Entendeu, Jairo? Agora entende os discípulos olhando Jairo. Pirou na batatinha, como diria. É essa a cena. Jesus, não, vocês não estão entendendo. Ninguém esbarrou em mim, ou bateu em mim, ou trombou comigo. Alguém me tocou. Alguém intencionalmente veio até mim e me tocou. E quando fez isso, saiu poder. Aí não dá mais para se esconder. A mulher se levanta e diz: fui eu. Qual é a resposta de Jesus? O que Jesus diz? Tua fé te salvou. Por que Jesus precisava parar para dizer isso para ela? Ela já estava curada. O problema não era ela. O problema era um sujeito que estava do lado, ansioso, querendo que Jesus chegasse. E ele precisava de algo que só aquela mulher podia dar para ele. O que aquela mulher deu para Jairo? Fé. Por quê? Porque assim que essa cena termina e eles estão chegando em casa, o que ocorre? Vem um segundo grupo para avisar para Jairo: ó, por que você ainda está incomodando ele? Não adianta mais, ela já foi. O que Jairo vai fazer nesse momento? O que qualquer um faria, vai para casa. Jesus não deixa nem ele pensar em ir para casa. Ele vira imediatamente para Jairo e diz o quê? Faz o quê? Não temas. Crê somente. Por que precisava daquela mulher no caminho? Porque Jairo precisava desse retalho de fé para ter onde se apegar para acreditar. Percebe o que é ministrar às craseado necessidades? O que está acontecendo nessa cena é exatamente isso. É a essência desse tipo. Aí Jesus entra na casa e encontra todo mundo chorando. Os que estão chorando de verdade e as carpideiras contratadas. Está todo mundo lá. Afinal de contas, já era um sujeito de prospecção. Vai ter um monte de carpideira contratada para chorar, para mostrar como é que está todo mundo triste. Está lá o desenho. Jesus entra, vê toda aquela cena, vê aquela comoção artificial. E o que ele diz? Por que vocês estão chorando? Lembra da pergunta? Quem me tocou? Ficou louco? Agora ele entra num lugar que tem uma menina morta, está todo mundo chorando, e ele pergunta: por que vocês estão chorando? Entendeu? A arte de fazer perguntas, já vimos isso lá atrás, faz parte dos métodos de Cristo. E a arte de fazer a pergunta certa, para provocar a discussão correta, para o aprendizado correto. Qual é a resposta de Jesus para a própria pergunta? Por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela só está... Agora pirou de vez. Nem identificar um morto ele sabe. O que Jesus faz? Fica discutindo com as pessoas? Não, ele só fez a pergunta para o pessoal acordar para a cena. Agora ele manda: sai todo mundo da casa. E só entra na casa eu, o pai, a mãe, Pedro, André fica de fora, Tiago e João. E lá entram os 5 acompanhantes mais Jesus. Jesus pega a mão da menina, ora e faz um convite. Levanta. E ela levantou. Aí ele dá uma ordem. Dá comida para ela. Afinal de contas, está doente faz tanto tempo, precisa comer. Mas ele dá uma terceira ordem mais esquisita do que todas. Não deixem ninguém saber o que aconteceu. Agora pirou de vez, né? Espera lá, não tem nexo isso. O que Jesus está ensinando? Eu não vim aqui para aparecer, para
Jairo. Nem vim aqui porque Jairo é quem é. Eu vim aqui por causa dela. Aprendam com isso e tenham fé. E não precisa ficar espalhando para as pessoas o que aconteceu aqui. Vocês aprenderam que nem isso é limite para a fé. E essa era a lição a ser aprendida. Portanto, não tem que contar para os outros. Quem tiver que ter fé, vai ter que buscá-la. E se buscá-la, vai encontrar. Não precisa contar. Primeiro bloco de cena, a gente passa a entender por que as interrupções são valiosas. Se aquela mulher não interrompe, falta fé em Jairo. Se Jesus não para a multidão para perguntar algo tosco, ninguém aprende. Portanto, observar as oportunidades e entender o que está acontecendo no cenário é parte da guia do Espírito Santo. Aí sim faz sentido a lição de segunda. Posso ajudar? Sabe aquela plaquinha nos supermercados, nos lugares públicos que tem lá? Posso ajudá-lo? Uma coisa é o institucional, posso ajudá-lo. A outra é o posso ajudá-lo escrito nos olhos, na fala, na testa, que não é dito por institucional de uma camiseta, posso ajudá-lo, mas é dito pela expressão do olhar quando você passa por alguém e aquela pessoa está disponível. Portanto, porque Jesus andava entre as pessoas, porque o posso ajudá-lo precisava chegar até elas, o posso ajudá-lo tinha que estar disponível para elas. E aí vem os dois exemplos da lição do posso ajudá-lo que são interessantes de observar. As duas pessoas do posso ajudá-lo não sabiam que ele podia ajudar. Ou pelo menos não entendiam o que significava essa disponibilidade. A primeira dessas pessoas quem é? Um ceguinho. Um ceguinho, filho de Timeu, Bartimeu. Esse ceguinho está ali na sua vida diária de coletar esmolas na beira do caminho na cidade. O que chega a ele como notícia? Jesus está passando. Eu sou cego, está passando aonde? Como eu não sei aonde, o que eu faço? É uma oportunidade que eu não posso perder. O que faz o cego? Começa a berrar. Berrar o quê? O nome do mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a multidão faz? O que a multidão sempre faz, atrapalha. O que o cego faz? O que todo que necessita e tem confiança em quem pode atender faz, interrompe. E a multidão fica nervosa, porque está interrompendo. O que o cego faz? Para a multidão. E Jesus também para a multidão. Não só para a multidão, como manda buscar. Quem é esse que está berrando? Manda vir. E aí as pessoas vão contar para ele, olha, ele está chamando você. Ele vem correndo. E chega até onde Jesus está, e Jesus faz outra daquelas perguntas célebres. Ok, o que você quer? O sujeito está cego, mendigando na rua. E Jesus vira para ele e pergunta, o que você quer? Não tem nexo a pergunta. Mas por que perguntou? Por que Jesus pergunta? O óbvio. Alguém precisa aprender o óbvio. Que diz o cego a Jesus, mestre, eu só quero uma coisa, eu quero voltar a enxergar. Jesus disse para ele, está tudo certo, se é só isso, está resolvido, tua fé já te salvou. Imediatamente, voltou a ver. E aí o que ele faz? Seguia Jesus estrada fora. Por que Jesus fez a pergunta, o que você quer? Qual era a frase do Bartimeu? Senhor, tem misericórdia de mim. Qual era a frase do Bartimeu todo dia para pedir esmola? Uma esmolinha, por favor. Misericórdia, por favor. Essa é a frase do Bartimeu todo dia. Em que a frase dele para Jesus é diferente da frase de todo dia? Bartimeu não queria dinheiro de Jesus, não queria uma esmola de Jesus. Ele queria o que só Jesus podia dar e que ninguém da multidão podia fazer. Quando Jesus pergunta o que você quer, o que a multidão espera?
Uma esmolinha, por favor. Quando Jesus entrega o que a multidão sabe, que Jesus é diferente, que a entrega é outra, que a esmola é outra. Qual é a próxima história? Próxima história? Oi? Paralítico. Qual deles? Qual dos paralíticos? Paralítico do tanque de... O que acontecia no tanque de Betesda? Todos os enfermos sujeitos com bico do corvo iam para onde? Para lá, porque rezava a lenda que se chacoalhasse as águas, era o anjo do Senhor e o primeiro que chegasse nas águas e mergulhasse saía curado. Crendices populares. Como o paralítico nunca conseguia chegar antes dos outros, porque tinha que ir se arrastando, o que ele imaginava? Eu sempre chego atrasado, porque eu pulo toda vez e nunca fui curado. Quando Jesus chega para ele, faz uma pergunta interessante. Qual é a pergunta? Você quer ser curado? Não, eu estou aqui no tanque de Betesda para pegar o solzinho. Eu me encanto com as perguntas de Jesus. Assim, é fenomenal o desenho. Por que perguntar para ele se ele quer ser curado? Se ele está ali para isso. Porque tem uma crença que precisa mudar. Qual é a crença que precisa mudar? De que não tem cura na água e nem na lenda popular, mas há salvação em Cristo. Só que ele não sabe quem é Cristo. Então Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele fala: sim, eu até quero, mas não tem ninguém que me possa levar. O Senhor pode me ajudar? Posso, mas um pouco mais do que isso. Levanta e vai para casa. O que diz o texto? Ele se viu curado. O que aconteceu com ele? Pela primeira vez ele sentiu o quê? As pernas, os músculos, tudo funcionando, porque Jesus não cura pela metade. Toda a atrofia que existia da paralisia se desfez e ele sentiu o vigor muscular todinho. Todos os sensores que tinham disponíveis voltaram a funcionar, a ponto dele saber: dá para ficar em pé. E ficou em pé. E foi para casa pulando com a cama dele. Essa é a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Então vai procurar cura no lugar certo. O lugar certo está na sua frente. Levanta e anda. Ele podia duvidar? Podia. Podia ter sentido as pernas, mas não acreditar? Podia. Mas ele creu. Aí vem uma frasezinha no final, e aquele dia era sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Qual é a lição? Percebe qual é a lição? Quando ele ministra as necessidades, a lição aparece, e o ministério cria sentido. Aí vem, qual é a necessidade profunda? E isso fecha o conhecimento da lição. Uma vez que Jesus faça essas perguntas, o que Jesus está evidenciando é o que está na lição de terça-feira. A necessidade profunda que ninguém viu. E o exemplo não podia ser melhor disso, e o desenho não podia ser melhor do que isso, do quê? Do que olhar para aquilo que está além das aparências. E aí tem dois textos fantásticos, o texto de Salmos, que aí você lê em casa para meditar, mas ele traz exatamente a questão do escrutínio de Deus, daquilo que vai no mais íntimo do coração humano. Ele me sonda, ele vai até o mais íntimo do meu coração para saber quais são as minhas necessidades mais profundas. Qual é a lição para nós? É assim que eu tenho que conviver com as pessoas. Para enxergar nelas as suas necessidades mais profundas, pelo dom do Espírito Santo de me fazer ler isso, entender isso e poder ajudar as pessoas nisso. Não nas aparências, mas naquilo que é a necessidade real, aquilo que é o mais profundo da necessidade da alma. Alô? Diga. Foi combinado, tá? Foi combinado. Jesus já sabia que só ele curando já ia dar um xixi danado. Então por que ele não carregar a cama no sábado? Porque tinha uma lição a ser aprendida. Tem uma lição para ser aprendida. Sim, nada em Jesus é sem intenção. Jesus não faz nada por acaso. Tudo em Jesus é absolutamente intencional.
planejado, com um foco adequado e uma direção para as coisas. Esse é o desenho. Por isso eu falei, a frasezinha final mostra por que ele fez. Era sábado. É por isso que ele fez. Olhado isto, percebido isso, qual é o exemplo da lição para essa questão de olhar profundamente alguém? Jesus chegou em casa, esse exemplo é hiper conhecido, já falamos dele aí para trás na outra lição. Chegou em casa, na sua cidade, na sua casa, e vai pregar. O que acontece? O de sempre. Nada novo embaixo dos céus. As pessoas trazem pessoas para ser curadas por Jesus, porque ouviram falar que ele cura as pessoas. Ele está pregando na casa e daqui a pouco tira o erado, cai a poeira e desce o sujeito. E 4 neguinhos com a carinha olhando. O que Jesus faz? O que de sempre fazia, o que todo mundo espera. O que todo mundo espera, ele vira para o sujeito e diz o quê? Espera lá, ele não fez o de sempre. Porque a necessidade mais profunda daquele sujeito não era o de sempre. Quem queria a cura eram os amigos. O sujeito queria a paz. E Jesus entregou o que o sujeito queria. Independente do que os amigos vieram buscar. Ele queria paz, Jesus entregou paz. Ao entregar paz para o sujeito, o que aconteceu? Aí todo mundo começou a reclamar. O primeiro grupo da reclamação é o de sempre. Os intrometidos. Fariseus, escribas, etc. E aí Jesus vira para eles, por que vocês estão cochichando, arrazoando essas coisas aí? O que é mais fácil? Perdoar pecados ou fazer o sujeito andar? Bom, então se o problema de vocês é esse, para vocês terem certeza que eu também posso perdoar pecados, então eu vou fazer o que vocês acham que é mais difícil. Levanta e vai para casa. E o sujeito levantou e foi para casa. E todos se maravilharam, se admiraram e davam glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa... Jesus já tinha feito um monte de milagres. Por que eles estão dizendo, jamais vimos coisas assim? Não é o milagre? É a afronta? A questão não é o milagre, é a autoridade. Se você olhar o outro texto que relata essa mesma cena, você vê, nunca vimos alguém que fala com tamanha autoridade. O desenho ali é a autoridade constituída de alguém que perdoa pecados, coisa que nenhum fariseu ou escriba podia fazer. Posto isso, para onde a lição nos leva? Para a última cena. Como é que tudo isso em 3 anos e meio impactou Pedro, Tiago, João? Quando o mesmo problema aconteceu, o que fez Pedro? A cena de Pedro com Dorcas é exatamente a mesma cena de Jesus com quem? Com a menininha. Tira todo mundo da casa, me deixa só. Ele ajoelha e ora, pega na mão dela e ela... É a mesma cena. É replay da cena anterior. Só a idade das duas é que é diferente. Por que Pedro faz isso? Porque aprendeu lá atrás. Só que Pedro e João vão além disso, né? Lembra, Jesus falou, se vocês tiverem fé, farão coisas maiores do que as que eu faço. Pedro e João andando pela rua, o que acontecia? De um lado e de outro da rua estão atirados os sujeitos que necessitam. Eles vão passando e onde bate a sombra, o que acontece? A sombra vai passando e o sujeito levantando. A sombra vai passando e os sujeitos enxergando. A sombra vai passando. Esse é o desenho. Por onde eles passavam, a sombra deles ia passando e as pessoas iam sendo curadas. Jesus nunca fez isso. Não de que se tenha notícia. Ou seja, se confirmou a tese, eles aprenderam a lição. Agora, por que tudo isso? Só por uma razão. Lição de quinta-feira. A igreja precisa fazer a mesma coisa. A igreja precisa conviver com as pessoas, sair da clausura, sair do monastério. A igreja precisa estar onde as pessoas estão, ou seja, sair. Nunca tenha filhos, acontece isso, tá? Principalmente se são duas. Acontece essas coisas.
O que ocorre no modelo? O que Cristo pretende? Cristo pretende, percebe? Ela ligou para uma, não atendeu. Aí vai ligar para o pai também não atendeu. O que vai acontecer agora? Daqui a pouco vai abrir a porta e pintam duas aí. Não tenha dúvida, é assim, funciona assim. Eu tenho duas em casa, eu sei como funciona. E ainda depois vamos levar bronca. Por que não me atendeu, infeliz? Não sabe o mico que a gente pagou na primeira fila. Faz parte. Ter filho é isso. Não esquenta não. O que acontece aqui? A lição a ser aprendida de Jesus é: convive com as pessoas, deseja o bem delas genuíno, tenha compaixão por elas, ou seja, não espera nada em troca daquilo que você faz, se mova na direção delas para fazer, esteja de tal forma disponível que elas não tenham receio de invadir a multidão para te interromper. Entenderam o desenho? Igreja em ação. Por que essa lição está aqui? Essa lição está aqui para a gente descobrir que mais do que ministrar a palavra para pessoas, eu tenho que ministrar vida para essas pessoas, vida que atinja a necessidade mais profunda dessas pessoas, de uma forma tal que elas percebam que Jesus ainda vive aqui, que Jesus ainda está entre elas, que de alguma forma Jesus se faz presente. Qual é a nossa ação? Volta aos objetivos da lição que dizia lá: siga o exemplo de Cristo, inspirado por esse exemplo, mude a sua atitude, passa a viver entre as pessoas e faça mais do que pregar o Evangelho e sare as pessoas. Sare as feridas mais profundas, sejam elas as da alma ou as do físico. Mas só dá para fazer isso se estiver lá, se estiver entre as pessoas. O que fica de recado para nós? Fica de recado para nós a frase de Jesus: vem e segue. Faz o mesmo. Vai e faz da mesma forma. Executa as mesmas coisas. Aliás, faz melhor do que eu fiz. Poder para isso eu te dou. Faz melhor do que eu fiz. Esse é o desenho, esse é o pedido, esse é o incentivo da lição dessa semana, fechando esse ciclo de 4 lições, mostrando a metodologia de Jesus nessa interação com as pessoas. Que isso nos invada a alma como inspiração e a gente possa agir assim no mundo. É o meu desejo para vocês e para... Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, te agradecemos pelo exemplo maravilhoso de teu Filho, que vivendo entre nós deixou um legado de experiências, um legado de convivência, um legado de ações, mas principalmente um legado de dependência. Dá que possamos aprender a partir de Cristo a dependermos do Espírito, para atrelarmos nossos talentos com os dons vindos do céu, para assim ministrarmos as necessidades das pessoas e com isso aproximá-las do teu amor. Dá que elas possam ver em cada um de nós, por nossas ações, por nosso olhar, por nossa fala, a presença contínua de Cristo nesse mundo e desejarem estar com Ele para sempre nas mansões do céu. Que com isso possamos abreviar a tua vinda e vê-lo voltando em nossa geração, é nosso desejo. Em nome de Jesus te pedimos todas essas coisas. Amém. Bom sábado para vocês, até sábado que vem.